A indústria criativa, por exemplo, que eu não quis conversar com vocês lá no começo, preferi mostrar aqui essa transparência, né? É um conceito relativamente novo, está ainda em evolução. Ele é mais centrado à cultura e artes, mas não é específico nisso. Tá? Ele é intensivo em talento e conhecimento, resulta da criatividade associando ou não tecnologia. Tá? Gera propriedade intelectual, tem uma dimensão econômica, cultural e social muito interessante. E aqui a gente tem algumas expressões em relação à indústria criativa, né? Expressões culturais, artesanato, festival, celebrações, performance em música, teatro, dança, audiovisuais, tem as novas mídias, conteúdo digital, tem os serviços criativos como arquitetura, propaganda, serviços culturais, tem o design do interior, o gráfico, design de moda, de joia, tem edição em mídia impressa, livros, jornais, tem as questões visuais, pintura, escultura, antiquário e locais culturais, né, como monumentos, museus, bibliotecas. Né? Então, se você olhar, tem toda uma pegada pensando no nosso desenvolvimento. E engraçado, né? Se você pensar hoje, com a gente em casa, o incentivo que a gente tem recebido muito é justamente focar em quê? Nas indústrias criativas, né? É praticar essas ações de modo a ocupar o tempo de uma maneira que nosso equilíbrio emocional fique bem, consiga um equilíbrio emocional adequado para a gente passar esse período. Mudanças sociais e o crescimento da economia criativa nas metrópoles acontecem de uma maneira muito perceptível, né? Grande impacto a gente tem sobre isso no longo prazo. Isso faz parte do dia a dia da gente, né? E a dimensão dessa economia criativa não é nacional. Não é uma coisa Brasil, né? É uma dimensão global. É o nosso sair da rotina do trabalho, da preocupação, para alguma coisa que gere um momento de satisfação pessoal, né? Alguns modelos de negócios inovadores, né? A gente tem uma questão da água, a gente tem muito problema com a questão da água potável, de encontrar uma água adequada, tal. E aí esses filtros, né, que permitem a gente ter uma segurança na água que a gente está bebendo. Aqueles de galão tem muito problema de você trocar o galão, a origem da água. Então, através de um purificador como esse, é uma sacada interessante para o momento, né? A gente tinha o jornal, né? O jornal impresso, geralmente era uma coisa que você ia na banca, você comprava e você lia o jornal. Aí começou a existir o metrô, foi o primeiro, e depois veio o metro, né? Que é até é um nome parecido com o do metrô. E você tem mais ou menos uns 3 jornais hoje que são entregues em faróis, né? Justamente e gratuito. E da onde esses jornais vivem, né? Vivem das propagandas, vivem daquilo que é divulgado dentro deles, tá? Não é mais o leitor que paga por aquilo. Então, mudança do modelo do negócio. Assim como o circo, né? O circo, aquele que tinha o leão, que tinha o elefante, ele muda para um circo profissional, né? Que é o Circo du Soleil, por exemplo, é um exemplo de uma modelagem, de uma nova modelagem para um produto que era muito antigo, né? Que é o circo que nossos avós, ou na verdade os avós de vocês, os bisavós de vocês, alguns dos pais de vocês chegaram até aí. Eu fui em circo desse jeito que eu estou falando para vocês, mas eu lembro que a última vez eu tinha acho que 13, 14 anos. Né? Então é um circo que foi deixando de existir e entrou essa nova realidade. As micro franquias, né? Onde você tem o franqueador e o franqueado, e o franqueador é o dono do modelo, ele vende o modelo para o franqueado, que paga uma taxa, né? Taxa de franquia, royalty, propaganda para o franqueador, que em contrapartida entrega marca, tecnologia e know-how, para justamente criar uma escalabilidade no produto que está sendo vendido. Então, em vez de eu ter várias, eu tenho
eu tenho um desenho ideal de corte de cabelo. Então eu crio uma sistemática de cabeleireiro ou de barbeiro e aí eu vendo esse sistema através de um sistema de franqueamento, de franchise, tá? Essa é a ideia da franquia. Algumas micro franquias, né? Que podem ser focadas em serviço, home base, conserto e reparo, jardinagem, tratamento estético, cursos. Então você tem o Doutor Resolve, você tem enfermeiras do lar, você tem o corretor imobiliário, você tem aqui o Faz Tudo, né? Você tem também não, você tem diversos, né? Mas tem aquele que é de docinho. Eu fugi o nome agora. Que é os docinhos de festa, que é gostosinho lá. De chocolate, que é. Não. Nossa, esqueci o nome do doce agora. Brigadeiro. Tinha brigadeiria, você tinha palheteria, tudo aquilo são micro franquias, tá? Algumas dessas deixam de existir porque. E eu acho que você tem até uma agora de cabeleireiro também, que é uma micro franquia de cabeleireiros. Ó, apanhei para lembrar o nome do doce, mas lembrei. Oportunidades das megas tendências, né? Megas tendências, né? Aquilo que a gente vê como o foco da realidade social de hoje. Saneamento básico, educação, habitação, a necessidade do microcrédito, né? O meio ambiente, tecnologia, saúde. Então você tem algumas mega tendências que são oportunidades boas de negócio hoje. As mudanças sociais também geram mais oportunidades, né? Então, o que a gente está vivendo hoje com essa realidade, com essa doença, e a necessidade de a gente ficar mais em casa, a gente está percebendo várias dificuldades que a gente está passando nesse sentido. E está vendo várias empresas se adaptando para se manter no mercado vendendo, né? Então hoje uma coisa que era muito raro você ver, e hoje tá normal, pelo menos aqui no meu bairro, são as padarias todas estão fazendo entrega de pão delivery. Então veja, é uma mudança na sociedade, dessa proibição, dessa impossibilidade por uma questão de saúde de sair, gerando novas oportunidades vistas por esses empresários, né? É aí que a gente consegue identificar quando o cara é empreendedor. Em vez de ele ficar apavorado, ele foi procurar saída. Eu conheço um cara que está fazendo máscaras de plástico para hospitais, né? Médicos e enfermeiros. Então são máquinas que cobrem o rosto inteiro da pessoa, não só a parte de baixo, boca e nariz, mas também os olhos. Fica parecendo um grande óculos, vamos dizer assim, uma máscara protetora de acrílico. E está com toda a possibilidade de produção dele já foi comprada por hospitais. Bom, agora a ideia é com vocês, né? Então, o que a gente espera? Eu vou mandar por escrito para vocês, mas a gente espera que você pense numa realidade do que você está vivendo hoje e transforme isso numa ideia, pensando numa oportunidade, tá? Uma coisa que eu queria que você colocasse agora em cima disso, essa oportunidade que você vai... Então você tem um problema, X. Aí você pensa, o que poderia existir no mercado que me ajudaria a resolver esse problema, ou das pessoas do condomínio que eu moro, ou aqui da minha casa. Beleza? Aí você vai pesquisar na internet se existem similares a isso. E como eles funcionam, tá bom? Não tem problema que existam similares ao que você está fazendo. Só legal você identificar se tem e o que estão fazendo, tá? Como é que está funcionando. É muito difícil a gente identificar uma necessidade que é completamente nova, tá? Natural que tenha uma certa concorrência. Não há problema nenhum para isso, beleza? Prazer em revê-lo e até a semana 3, que é na outra semana que a gente vai conversar. Um abraço, tchau.